Fala, prof, bom dia. Oi, José, bom dia. Bom dia, Natália. Oi, minha linda, ai que saudade. Aí Tudo bem sim, com prof, você? graças a Deus, estou bem. Agora estou estudando mais. Parei de Ah, pedalar um pouco, vou pegar firme aqui. Estamos montando um grupo de estudo, prof, toda noite, né? Eu dei a ideia aí a gente se reúne aqui. Aí eu estou monitorando todo mundo. Nem sei o que que eu falo, eu fico. Aí agora eu tenho que me dedicar mais, né? Porque senão eu vou falar abobrinha para todo mundo, né? tá A galera, certo. a galera não está se interessando ainda não, mas daqui a pouco eles vai juntar mais gente. Ah, vai sim. Bom dia, Mas é legal. Tami, Andréia, Bom Rafael. dia. Oi. Bom dia. Bom dia. Vocês estão com a cara inchada igual eu? Por isso não quer mostrar o Não, rosto? a Tô minha de cara já é pijama assim. ainda, Bruno. Ainda não deu tempo de trocar. Eu tive que tomar um banho hoje porque eu não conseguia acordar, gente. E eu fui dormir ontem, não era nem 10 horas ainda. E, prof, o que que tá É... aprontando? Não, mas é porque ontem acho que eu levantei, era 5:30 da manhã. Daí foi dando Hum, umas 7 horas da noite, meu corpo já começou. Daí eu fiquei segurando, mas a hora que deu 9:30, eu falei, não, agora tem que dormir. Não tem jeito. Daí hoje de manhã eu levantei, eu falei, gente, eu tenho que tomar banho, senão eu não vou conseguir nem dar aula. tem dia que eu tomo banho de manhã também, porque é melhor, né? Já fica Ah, eu mais. nunca tomo banho de manhã, é muito difícil, eu Eu sinto gosto, muito frio. Vocês viram que sério. amanhã tá chegando uma frente fria, né, gente? Aqui em Maringá, domingo vai fazer, a mínima é 7 graus. Tá marcando isso aí mesmo, aqui também. Amanhã já vai amanhecer mais frio. Amores, Eu enquanto o gosto. restante do pessoal vai entrando, eu vou dando uns recadinhos para vocês aqui. Primeira coisa, eu coloquei lá no drive de vocês duas listas de exercício. Uma da MP e outra de princípios. Eu só quero que vocês enviem a de princípios, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ô, prof, você já tá recebendo os e-mails? Porque eu já mandei, já. Já estou Na verdade, eu mandei. recebendo sim, José. Deixa eu só achar Então você já aqui. viu lá, né? Ô José, é muito e-mail, né? Porque eu tô com 5 turmas. Eu não Ah, vou, então eu não vou beleza. Não, lembrar, mas eu vi que eu já recebi. Gente, é esse aqui, tá? Ó. Então é esse aqui, tá? É só esse que é para vocês fazerem e me mandar, tá? Beleza? Tá? Então, qualquer coisa que você quiser tirar uma foto aí da tela, se você ainda não fez, é só esse aqui. Tá? Outra coisa, para quem ainda não fez a inscrição lá no Google Drives que a Letícia falou, semana que vem as aulas de vocês, na segunda cedo, já começa pelo Teams. Quem não tiver inscrito não vai conseguir assistir a aula. E assim, são 427 alunos. Então, se ficar, sei lá, 50, você vai entrar aí numa fila de 50 para esperar a Letícia fazer a sua inscrição para você começar a assistir. E pode ser que ela não faça no primeiro dia, e daí você vai ficar perdendo matéria, chamada, né? Presença. Então, 2 minutinhos só lá no Drive, né, para responder aquele questionário. É só o nome, a turma e o e-mail, né? Então, assim, é coisa bem rápida mesmo. Então, entrem lá e façam. Acho que é só isso. Meu e-mail acho que todo mundo tem, né? Tem lá naquele documentinho lá que a Letícia mandou, tem o e-mail de todos os professores, mas qualquer coisa vocês podem falar comigo. Sobre as questões, tem o vídeo no YouTube que ele responde todas aquelas questões dos princípios, tá? Tem todas as questões lá. Então, é só assistir o vídeo que vocês conseguem responder. Oi, bom dia. Professora, eu vi minha nota no sistema, não foi lançada a nota da participação na live de revisão.
Helena, eu dei a nota da live de revisão para todo mundo. Talvez me manda uma mensagem lá depois para ver quanto você tirou na prova, né? Provavelmente você tem que diminuir um ponto aí para ver. Mas me manda uma mensagem no privado, Helena, tá bom? Que daí eu confiro com você. Qualquer coisa eu te mando uma foto lá da prova, tá? Bom dia, Felipe. Amores, então hoje a gente vai terminar fontes normativas e daí eu já coloquei um outro material, eu não sei se vai dar tempo, eu achei que a gente tinha ficado mais para frente, e daí a gente já vai começar na CLT, a gente já vai começar lá na relação de emprego, tá? Bom dia, professora. Bom dia, Denise. Eu já ia perguntar da minha japa favorita. Tô atrasada. Eu falei assim, fiquei pensando, ela deve estar fumando um cigarrinho antes para acordar, para vir para aula. Professora, acabei de vir fumar um cigarro, exatamente isso. Sabia? Eu vou fumar um cigarro para começar a aula relax. Tá certo. Eu não consigo fumar de manhã, graças a Deus. Acho que ia atacar minha bronquite. Amores, então vamos lá. Vou começar aqui a abrir os slides. A gente vai terminar de ver as fontes normativas que a gente viu semana passada. Eu já coloquei o material novo lá, que é relação de emprego, mas eu não sei se vai dar tempo da gente começar hoje, tá? Mas já tá lá, até porque eu coloquei, acho que um questionário aqui hoje para vocês fazerem, para a gente fazer junto, tá? Mas eu vou ir falando aqui, daí qualquer coisa vocês pode mandar mensagem ou pode abrir o microfone aí e me perguntar, tá bom? O mesmo esquema da semana passada que estava bem bom. Então, vou compartilhar aqui. Tranquilo. Fontes. Aqui. Deixa eu só achar o slide certo. Então, ó, a gente tinha falado lá da divisão das fontes, né? A gente tinha falado das fontes materiais e das fontes formais, e que a gente utiliza mais, né? As fontes formais, né? Que são as leis, né? A manifestação do direito no sistema jurídico, né? Depois a gente falou do tipos de fonte, né? Como que elas são classificadas em autônomas e heterônomas. E depois a gente falou das fontes nacionais e das internacionais, ok? Tá? Aí a gente começou a falar das fontes em si. Aí a gente só falou da Constituição. Hoje a gente vai começar a falar das leis, tá? Então, qual que é a principal lei que a gente tem no direito do trabalho? Essa tá fácil, hein? A CLT, né? A CLT. Então, a nossa principal fonte normativa do direito do trabalho é a CLT, tá? A gente não tem só a CLT, né? Mas a nossa principal fonte normativa é a CLT. A gente tem várias leis esparsas, né? Versando sobre temas específicos do direito do trabalho, né? Por exemplo, a lei das empregadas domésticas, leis sobre insalubridade, periculosidade, né, de alguma categoria específica, né, de algum trabalho específico, né. Então, a gente tem várias leis aí que falam de direito do trabalho. Aí, no material ali de vocês, eu coloquei isso, eu coloquei que ela é o principal diploma que a gente tem, né, mas que a gente também tem várias leis esparsas sobre temas específicos do direito do trabalho. Depois, no material de vocês vai estar falando ali, ó, as leis complementares do direito do trabalho não são numerosas. O artigo 7º, inciso 1 da Constituição, prevê lei complementar regulando a proteção de relação de emprego contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, a qual ainda não foi promulgada, disciplinando matéria em seu todo, sendo aplicável até isso o artigo 10 das disposições constitucionais, a ADCT. Depois eu coloquei um outro ali, a Lei Complementar 146, de 2014, né, que também é do ato das disposições constitucionais transitórias, né, que vai estar falando do caso do falecimento da genitora. E depois eu falei ali da questão de quem pode fazer leis trabalhistas, tá? Então, mesmo sendo da União a competência legislativa sobre o direito do trabalho, o parágrafo único do artigo 22 da Constituição estabelece que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, tá? Então, alguma coisa, né, principalmente se for de empregado público, os estados vão poder estar legislando sobre aquilo lá, ok? E depois eu coloquei ali do artigo 62, que possibilita a adoção de medidas provisórias pelo presidente da República. Vocês estão tendo isso agora, né? Estão vendo isso agora, né? Que o presidente da República ele está editando medidas provisórias sobre direito do trabalho, né? Sobre a questão do direito do trabalho, né? Então, pode fazer medida provisória, pode fazer decreto, né? Vocês estão tendo bastante exemplo disso agora, né? Que está acontecendo. Não é tão comum, tá, gente? O presidente da República fazer medida provisória de direito do trabalho. É mais raro isso no dia a dia. Agora está acontecendo, né? A gente teve essas duas aí mais recentes sobre a questão da relação do trabalho por conta da pandemia. Mas não é normal isso acontecer, tá? Não é normal isso acontecer do presidente fazer medida provisória. O que acontece mais, gente, é PL, tá? É projeto de lei, para estar alterando ou para estar incluindo alguma coisa na CLT ou em alguma lei especial. É que a Justiça do Trabalho, o que ela acontece? Vocês estão com o Vadmecum de vocês aí? Eu não peguei o meu e a porta aqui está fechada, não dá nem para eu dar um grito para alguém trazer para mim. No Vadmecum de vocês, lá no final vai ter assim, OJ. Essas OJs são as orientações jurisprudenciais dos tribunais do trabalho, tá? Então, o direito do trabalho, diferente dos outros direitos, diferente do penal, do civil, do tributário, de todos os outros, nenhum outro tem um livro de orientação jurisprudencial igual a Justiça do Trabalho tem. E detalhe, amores, essas orientações jurisprudenciais, elas caem na prova da OAB na segunda fase como pergunta aberta, tá? Conseguiu achar, José? Ou vê lá no índice, no começo do código, lá vai estar falando. Já, tô aqui. Você viu? Então, eu tava olhando aqui que tem de todos os colegiados, né? Isso, de todas as regiões. De todas as regiões. Da 1 até acho que a 22, 25, eu não lembro agora quantos tribunais tem, porque tem estado que tem 2 regiões. São Paulo, por exemplo, tem 2 regiões. Mas isso aí, gente, isso aí é força de lei, tá? Essas orientações jurisprudenciais aí do tribunal é força de lei. Então, quando você vai procurar alguma coisa, tanto para você colocar na sua petição inicial ou na sua defesa, você pode ir por isso aí. Na verdade, até quando você vai fazer o recurso, né? O recurso ordinário, que no caso seria a apelação do cível, né? Mas na Justiça do Trabalho chama recurso ordinário. Quando você vai fazer um recurso ordinário, você tem que usar alguma decisão diferente do assunto de outro tribunal,
tá? Prof, Então, daí você acaba indo para essas orientações jurisprudenciais. Diga. aqui tem, por exemplo, como é que usa elas? Ó, por exemplo, tem o número e os enunciados, né? E aí como é que a gente usa? Você tem que pesquisar o que Isso, fala aí cada um? você vai ver do que ela vai estar tratando. Mas aí eu só jogo assim na internet? A tua não vem escrito sobre o que ela está falando, só tem número. É, vem o que ela tá falando. Vem É, o que número e o daí que com ela tá esse falando. número aí, você consegue colocar ele na internet e ver o julgado na íntegra. Ah, tá, entendi, isso Mas, mesmo. por exemplo, para a prova da OAB, basta você colocar isso aí, numa Ah, segunda sim, fase. eu E eu já, vou eu falar já para você. presumo que eu sei o que é, né? Isso. Ah, É, se você entendi. colocar o número da OJ certo, então ele te pergunta de alguma coisa lá e você vai falar segunda OJ, número tal, do tribunal tal, número tal, deve ser feito da seguinte forma. E daí você coloca como é que, com as suas palavras, como é que está aí na orientação jurisprudencial. Amores, sempre que vocês forem fazer uma segunda fase, para quem for fazer segunda fase de direito do trabalho, a maioria dos alunos acaba fazendo direito do trabalho porque tem menor quantidade de peças, né? Não é igual cível, que tem peças que não tem nome no código, né? Porque o Código Civil tem uma gama de possibilidades de peça para a segunda fase. É mais fácil, né? Assim, as peças costumam ser mais simples, mas você tem uma dificuldade maior de acertar o nome da peça. E o que acontece na segunda fase da OAB? Se você errar o nome da peça, você zera a peça. Eles nem corrigem a sua peça. A não ser se até quando vocês chegarem lá, mude, né? Mas eu faz 10 anos que eu passei na prova da OAB e continua sendo assim. Então, errou o nome da peça, eles nem vão corrigir a tua peça, tá? O nome da peça é. Quando começou na MPJ, eu achei que a gente podia falar o nome assim, que a gente pensava, mas não é, mas o nome é procedimento, né? Não, Não tem é? O ré, nome não é não, você tem procedimento? que acertar a pé. Então, por exemplo, e na trabalhista, isso é muito certo, porque a gente tem uma quantidade ali X, não que seja uma quantidade menor, mas a gente tem uma quantidade X de peça e é só aquelas peças. Não vai surgir outra, entendeu? Não vai surgir outra. Então, eu acabei fazendo direito do trabalho, gente, por conta disso, porque eu fiquei com muito medo. Eu era muito boa em civil, em processo civil. Pra vocês terem uma ideia, dia de prova de processo civil, a professora me sentava separada do resto da sala para os outros não colarem de mim. Mas daí eu fiquei muito insegura por conta do nome da peça. Falei, gente, se eu faço a peça inteira certa e coloco o nome errado? Porque tem peças que são atípicas, né? Que não tem ali na lei. E daí eu fiquei com medo e daí eu falei assim, eu vou estudar direito do trabalho. E daí acabei pegando gosto e hoje é o que eu mais acabo trabalhando, tá? Mas então isso aqui foi só para vocês irem sabendo como é que vai ser lá na frente. Alguma dúvida aqui da questão da lei? Acho que essa parte aqui é bem tranquila, né? Tudo tranquilo? Entenderam aqui? Pode falar aí para mim, gente. Vocês estão acordados ou vocês estão dormindo? Só Sim, tá eu tranquilo. ligar a Tá câmera, né, tranquilo. prof? Esse Tá povo tá tranquilo? foda. Ah, desligou a câmera, José? Não, não tem problema não. Vamos lá, Não, só então. vai eu. Eu não desliguei, não. Ah, tá. Não tem ninguém, né? Não, ninguém quer mostrar o rosto para mim. Então, tudo com a cara Ah, inchada. tá. Sexta-feira, né, prof? É, sexta-feira, ainda de manhã, gente. Eu também tô com a cara inchada, mas eu tenho que mostrar meu rostinho para vocês. Vamos lá, agora a gente vai ver atos do Poder Executivo. Então, ali vai estar falando para vocês o seguinte: a legislação trabalhista originada do Estado também inclui disposições inseridas em atos do Poder Executivo. Nesse aspecto, cabe fazer menção aos regulamentos presidenciais, ou seja, decretos que regulamentam certas leis pertinentes ao direito do trabalho. Cabe destacar que referidas disposições não podem alterar novas normas legais, nem versar sobre questões de competência da lei propriamente,
mas apenas regulamentar a sua fiel execução. Na verdade, isso aqui está dando o conceito de decreto. Não sei se vocês já viram o que é um decreto em constitucional ou administrativo, mas isso aqui é o conceito de decreto. Então, por exemplo, lembra que eu falei que entraram vários artigos de lei na reforma da CLT e depois de um ano aqueles artigos saíram? Vocês estão lembrados que eu falei isso para vocês na primeira aula, até para quando vocês fossem comprar a CLT de vocês, vocês tomarem cuidado? Vocês estão lembrados disso? Que eu falei para vocês isso na primeira aula? Sim, Lembra, Fala aí de Andréia? novo, prof. lembro. Lembra? Então, gente, o que aconteceu? Aqueles artigos de lei, eles precisavam de atos do Poder Executivo, eles precisavam de decretos para serem regulamentados. E o que aconteceu? Não foi feito, tá? Tinha alguns artigos lá. Oi, Ellison! Tinham alguns artigos que a gente precisava de regulamentar, tá? Alguns iam ser feitos pela Câmara de Deputados Federais, outros o presidente podia fazer, tinha alguns até que o presidente já tinha feito, mas a Câmara não tinha votado e aprovado ainda, tá? Então, é isso. Então, é feita a lei, foi feita a lei foi aprovada, e daí, no próprio projeto da lei, já vem falando que precisa de legislação para regulamentar aquilo lá. E daí é colocado um prazo para fazer essa regulamentação. E se não é feita essa regulamentação dentro do prazo, aquele artigo de lei, o que acontece? Ele acaba caindo, tá? Então, foi o que aconteceu com vários artigos da CLT que entraram na reforma trabalhista, mas depois acabaram caindo por falta de regulamentação. Então, a gente tem bastante decreto falando regulamentando várias coisas. Por exemplo, insalubridade, a gente vai ter de algumas categorias específicas, a questão da periculosidade, a gente vai ter também legislação falando sobre isso, tá? Não vai estar só ali na CLT. Então, a gente tem várias coisas. A empregada doméstica, a gente tem uma legislação especial falando dela, tá? A questão do trabalhador rural, a gente também tem lei especial falando dela, vai ter decreto dela, tá? Então, é assim que acontece, tá? Continuando ali no material de vocês, além disso, diversas disposições oriundas do Ministério do Trabalho, tá? Então, o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, ele também pode fazer documentos, né? O dele não vai chamar decreto, né? Normalmente a gente chama de orientação, tá? Sobre questões trabalhistas, inspeção do trabalho, bem como segurança e medicina do trabalho. Daí, ele vai estar falando para vocês do artigo 87, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Ministério de Estado e expedição de instrução para a execução de leis, decretos e regulamentos, tá? Então, são várias ali as possibilidades desses decretos, tá bom? Não é só ato do Poder Executivo, não é só ele que pode fazer isso, mas os do Ministério Público, eles servem mais como orientação. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Depois, gente, só para finalizar essas daqui, a gente tem... Vocês já ouviram falar das NRs, que são aquelas normas regulamentadoras? Todo trabalho, ele tem NRs, tá? Todo trabalho tem NR. O trabalho do professor, o trabalho da serviços gerais, o trabalho do mecânico, todo mundo tem. Alguma coisa tem alguma norma regulamentadora, tá?
Por que isso acontece? Porque ele vai estar falando se ele precisa utilizar EPI, qual que é a carga horária máxima dele de trabalho, tá? Isso é uma norma regulamentadora, ela não fica lá dentro da lei da CLT, né? Mas ela vai ter uma norma regulamentadora. Então, a maioria das profissões, elas têm pelo menos uma norma regulamentadora, né? A gente acaba surgindo profissões novas e a legislação, ela, por óbvio, ela não dá conta, né, de estar acompanhando tudo isso. Mas essas normas regulamentadoras, elas também são feitas através de decreto pelo Poder Executivo, tá? Mas vocês vão ouvir, já devem ter ouvido falar, mas não se atentaram, porque normalmente ela vem com um número, NR25, NR10, tá? Então, quando falar isso, vocês já podem saber, ele está falando de alguma norma regulamentadora. Se for relacionado a trabalho, você já vai saber que é alguma norma regulamentadora do direito do trabalho, de alguma profissão. Tem muito disso, gente, na questão de carga horária da profissão e equipamento de proteção, tá? Tem bastante. Então, por exemplo, se o cara é funileiro, se ele trabalha com agente químico, se ele trabalha com eletricidade, tá? Então, a gente vai ter bastante NR disso. Então, a pessoa tem que cumprir isso aí. Professora, mas para que serve isso na prática? O que acontece? O empregador, quando ele contrata alguém para essa função, ele tem que cumprir essa NR. Ele tem que dar o material para o funcionário e tem ainda que pagar, porque o material, gente, que ele dá, o EPI, pode ser que o EPI ele não elimine a insalubridade ou a periculosidade, né? No caso, por exemplo, de eletricidade, não é porque o cara tem luva de couro, tem capacete, tem isso, tem aquilo, que ele mesmo assim, ele não vai levar um choque elétrico, né? Não é por conta disso. Então, mas ele diminui o risco. Mas mesmo assim, o empregador, ele tem que pagar aquele adicional. E aí, o que acontece? O empregador nunca pagou o adicional. Daí, a pessoa, quando ela vai entrar com a reclamatória trabalhista, ela tem que colocar isso na petição inicial. Ela tem que falar que, segundo a NRI número tal, ela fazia jus a receber insalubridade ou periculosidade e o empregador não pagava. Ou ele não fornecia os equipamentos de acordo com a NR, tá? Então, é assim que vocês vão acabar usando isso na prática. Porque às vezes eu fico aqui falando, né? Falando da lei, como é que funciona, o decreto, isso e aquilo, mas chega na hora, vocês não sabem, para que serve isso? Então, funciona dessa forma, tá? Então, para aqueles que trabalham com insalubridade, periculosidade ou a questão da carga horária, normalmente tem uma norma regulamentadora regulando aquilo ali. E daí o empregador tem que cumprir aquilo, e se ele não cumpre, o empregado depois vai poder estar entrando com uma reclamatória trabalhista para estar tá recebendo, né, o pagamento disso aí. Ok? Tranquilo aqui nos atos do Poder Executivo? Certo? Ellison, tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora nós vamos para sentença normativa. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, mas a sentença normativa, o que acontece? O sindicato entra com uma ação, e essa ação, quando é um sindicato que distribui, essa ação já tem que ser distribuída no tribunal, tá? Então, quando o sindicato ele tentou negociar, por exemplo, com o empregador ou com o sindicato de empregadores de uma categoria. Então, houve uma negociação coletiva. E nessa negociação coletiva, eles não entraram em acordo. Se frustrou aquele acordo, tá? Não teve acordo. Então, houve a negociação e não houve acordo. Olha aqui o Zoom já me avisando que eu só tenho 10 minutos.
Então, não teve acordo, houve a negociação coletiva e não chegaram a uma conclusão. O que acontece? Eles vão entrar com um dissídio coletivo. Então, a reclamatória trabalhista, ela normalmente é individual, né? Mas também entra-se com um dissídio coletivo quando é para uma classe, né? Ou uma categoria, ou pessoas de um município, né? Empregadores, empregados, tá? Então, entra-se com um dissídio coletivo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra dissídio coletivo, é porque é um sindicato que entrou com a ação. Entrou com esse dissídio coletivo. Esse dissídio coletivo, ele não é distribuído na vara do trabalho. Ele já é distribuído no TRT. Se fosse aqui no Paraná, por exemplo, seria no TRT da 9ª região, tá? Então, já distribui essa ação lá no tribunal. Quando os desembargadores forem julgar aquilo lá, eles vão dar uma sentença. Não é assim que funciona? De toda ação não tem que sair uma sentença? Não é assim? O que acontece desse processo aqui, desse dissídio coletivo, essa sentença que vai sair é a chamada sentença normativa. Por quê? Porque ela tem eficácia de norma. Então, ela vai valer como lei para toda aquela categoria que eles entraram com a ação. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos entrou com dissídio coletivo. Então, aquela norma, aquela sentença normativa vai valer para todos aqueles, para todas aquelas pessoas daquela categoria, do Sindicato do Metalúrgico. Diga. Aí tem força de lei? Isso, a sentença normativa ela tem força de lei. E detalhe, professora, precisa ser filiado para essa sentença normativa me vincular? Normalmente não, tá? Ela só vai exigir isso se o juiz colocar, por exemplo, na sentença. Mas eles não colocam porque isso acaba gerando uma inconstitucionalidade. Eu falo isso porque eu advoguei no Sindicato do Servidor Público Municipal aqui em Maringá por 3 anos. E aconteceu uma vez do juiz dar a sentença e falar que aquilo lá só ia servir para os que ele queria a lista de servidores filiados ao sindicato e que só os servidores filiados iam ter direito. E daí o próprio sindicato recorreu e o tribunal entendeu que não, que era inconstitucional. Uma pessoa, né, no mesmo cargo, na mesma função, às vezes no mesmo tempo na função, com as mesmas qualificações, um ganha um tanto e o outro ganha outro tanto porque a norma não abrangeu, né? Então, eles entenderam que é inconstitucional e acabando retirando essa questão que o juiz tinha colocado na sentença, tá? O desembargador, né, no caso. Ok? Tá? Então, a sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, tá? Então, ela põe fim àquele conflito que a gente teve lá no início, que foi tentado fazer a negociação coletiva, não conseguiu, daí entraram com um dissídio coletivo, entraram com uma ação, que já é no Tribunal Regional do Trabalho, e daí essa ação saiu uma sentença normativa, tá? Então, ela vai estar ali estabelecendo as normas e as condições por meio do exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho, tá? Então, você para pensar. Então, a Justiça do Trabalho dá sentença com força de lei. Sentença com força de lei. Mais uma vez, o judiciário legislando. Tá? Mais uma vez, porque a gente já tem o STF, que é o judiciário e que acaba legislando através das súmulas, né? Então, na Justiça do Trabalho, ele acaba legislando
por conta dessas, legislando assim, né, gente, no sentido, né, daquilo ali ter força de lei, tá? Então, ele acaba tendo esse poder normativo nesses casos, tá bom? Depois eu coloquei para vocês ali um precedente de sentença normativa, tá? Então, vai estar falando ali quando que ela vigora, a partir de quando, né? Então, vai estar lá, sentença normativa vigora desde seu termo inicial até que a sentença normativa, convenção coletiva, né? Ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de 4 anos de vigência, tá? Então, ali vai estar falando como é que ela vai funcionar, como que ela pode ser retirada, né? E o prazo máximo dela de vigência, ok? Como assim, professora, esse prazo aí? Porque ela tem prazo, sentença normativa tem prazo, porque eles entendem o seguinte, o que pode acontecer? Saiu aquela sentença normativa. Então, já que já saiu em sentença, vamos fazer um acordo coletivo sobre isso aí. Daí é feito o acordo coletivo e daí já fica lá estabelecido o que está naquela sentença. Ou vamos modificar, então agora nós vamos negociar. Entendeu? Como agora saiu a sentença, então agora nós vamos negociar. Então, vamos colocar uma parte de acordo com a sentença e uma parte modificada. E daí aquilo vai virar também regra para eles, porque fez parte do acordo coletivo. Então, provavelmente vai fazer parte da convenção coletiva da classe. Passou 4 anos, ninguém colocou aquilo lá em acordo coletivo ou em convenção coletiva, ela expira, tá? Só que daí só quando ninguém usa. Isso. Só que o que acontece? Aquilo lá acaba se tornando, se tiver beneficiado, por exemplo, os empregados, que é o que normalmente acontece, né, gente? Mas a gente tem ações também que o sindicato dos empregadores entram, então não é regra. Mas se aquilo lá, por exemplo, tiver gerado algum benefício, vocês sabem que direito não pode ser retirado, né, do trabalhador, né? Então, aquilo lá cai, a sentença normativa, ela deixa de existir. Então, para os empregados que adquiriram aquilo lá, por exemplo, adquiriu uma estabilidade lá, ou um direito a um valor lá de, por exemplo, de vale alimentação. Então, aqueles empregados não vão poder ter aquele direito retirado, tá? Ela deixa de existir, mas aquilo lá continua para o empregado por conta do direito adquirido, ok? Tranquilo aqui? Entendi. Entendeu, Denise? Tá? Sim. Aqui só para encerrar. Então, como a sentença normativa ela estabelece condições de trabalho a serem aplicadas aos envolvidos no conflito coletivo, ela é considerada uma fonte formal, tá? Então, aqui a sentença normativa, ela também é considerada fonte formal e fonte heterônoma, tá? E estatal. Por quê? Porque, querendo ou não, o juiz do trabalho, ele está trabalhando ali em nome de quem? Do Estado, né? Ele é um empregado do Estado, então ele está agindo em nome de quem? Em nome do Estado, tá? Então, ela é uma decisão imposta pelo Poder Judiciário quando frustrada a negociação coletiva, ok? Amores, falta menos de 1 minuto, então eu vou encerrar aqui e a gente já volta para falar de jurisprudência, ok? Alguma dúvida? Então, eu já vou ali para a próxima reunião. Depois você só retoma a heterônima, prof. Só pra gente... Tá, eu retomo. Vou encerrar então, já. Até logo. Até, prof. Até.